Olá pessoal, meu nome é Rogers, a gente segue com os vídeos aqui de utilização das calculadoras da Cássio, né? Hoje eu vim falar para vocês aqui de uma solução que o João nos apresentou, né? Então ele mostrou para nós que essa calculadora FXCG100 ela resolve, né, a regressão linear, faz os gráficos, até uma coisa muito prática, né? Bem legal, assim, dá para plotar o gráfico de dispersão e aí ajustar as soluções, né? E aí, para ajudar, né, no vídeo do João, a gente propõe aqui a solução acadêmica, né? Então, a figura não sabe fazer os gráficos na calculadora, mas ela quer aprender a definição, né? E ela consegue conferir com os resultados do João, né? Então, a gente está fazendo um vídeo meio complementar aqui, tomara que seja útil para todos. A solução que a gente vai apresentar, né, pessoal, é a solução por números quadrados, né? Então, são todos vetores aqui, né? X é vetor, A é vetor, P é vetor, A é vetor, matriz, na realidade, né, gente? São todos matrizes, né, para colocar melhor assim. Aí a gente pode lembrar, né, que uma matriz e uma coluna, uma linha também é um vetor, né, mas aí é uma discussão mais semântica, não vou entrar no mérito, deixar o pessoal da álgebra. E aí eu tenho aqui a solução mínimos quadrados, né, gente? Então, x é o vetor dos parâmetros, né, vetor das correções, se modelo for linear, o vetor dos parâmetros, se modelo for linear, né. P é a matriz dos pesos, que a gente vai considerar a identidade, né, e L é o vetor das observações, né. Então, como eu falei aqui, x é o vetor das correções, né, ou dos parâmetros, dependendo se for modelo for linear ou não linear. A é a matriz jacobiana, né, gente, derivada das funções em relação ao parâmetro, né, o funcional já foi estabelecido pelo Jalma. Matriz dos pesos, nesse caso aqui, nós vamos considerar a identidade, né, só para facilitar as contas, para o pessoal começar a entender as coisas. L é o vetor das observações, né. Então, a primeira coisa, a gente saber qual que é o funcional escolhido, esse é o grande problema, né, gente, da matemática, da vida, né, escolher o funcional. Mas aí o João já nos ajudou, porque ele deu o funcional aqui, né, ele disse que o funcional é C igual a T mais B, né. Então, por que ele escolheu isso, né, pessoal? Porque ele está trabalhando aqui com dados de temperatura e está vendo a quantidade de chocolates que se vendeu em função da temperatura, né. Então, teve um dia lá que a temperatura estava 14 graus Celsius, por exemplo, né, e ele vendeu 79 chocolates, né. Então, C é a quantidade de chocolates, T é a temperatura, e ele disse que o modelo é linear, né. Então, o modelo linear ele aparece muitas vezes na nossa vida, né, pessoal. Então, é útil, às vezes, a gente encontrar os coeficientes, né, que regem esse modelo, né. Esse modelo linear tem dois coeficientes que são o A e o B, né. E aí eu consigo escrever, né, gente, várias vezes, né, essa equação, essa é a grande sacada do paramétrico, né. Se eu tenho 6 observações de temperatura no número de chocolates, eu consigo escrever, né, F1 é igual a vezes 14 mais B igual a 79, né, no segundo dia. A vezes 8 mais B igual a 143. Assim eu vou escrevendo até eu chegar na sexta função, né, pessoal. E aí eu derivo, né, pessoal? Eu derivo, né, F1 em relação a A e F1 em relação a B, né? Então, retomando, né, X é o vetor dos parâmetros. Aí eu escrevo aqui os parâmetros que eu quero ajustar, nesse caso são A e B. Aí a matriz das derivadas e L é o vetor das observações, né? Então, vocês podem olhar também, né, gente, que as dimensões dessas matrizes elas são compatíveis, né? Então, se eu quero ajustar A e B, são dois parâmetros, né, tem que ser um vetor 2 por 1. A matriz A, eu já vou explicar, a matriz da derivada é uma matriz que tem 6 equações, né, pessoal? 6 equações, quais 6 equações? Essas 6 aqui. Derivadas em relação a dois parâmetros, isso vai gerar duas colunas, né? Então, vai ser uma matriz 6 por 2, ó. E o vetor de observações, né, o vetor de número de chocolates vendidos, o vetor 6 por 1. Então, se vocês efetuarem a multiplicação aqui, vocês vão ver que todos os produtos são compatíveis e a solução só pode ser 2 por 1, né? O mais difícil aqui, né, gente, para quem não tem experiência com números quadrados, é deduzir, né, demonstrar matrizar, né? Então, bem fácil, né? A gente montei 6 equações, né? 6 equações de observação. Então, estão ali as 6 equações, né? Iguais às observações do Jalma. E eu vou derivar, né? Então, na primeira linha, derivada da função 1, na segunda linha, derivada da função 2, terceira 3 e assim por diante, né? Derivada parece difícil, mas não é, né, gente? Se eu quero derivar a função 1, né, A vezes 14 mais B em relação a derivada de A em relação a vai dar 1, né, a gente vai sobrar só o 14, que é o próprio elemento de temperatura observado pelo Jalma, né. B, como eu derivo em relação a vai dar 0, né, gente, quando eu tenho uma derivada em relação a outra que não é aquela própria, né, ela se torna uma constante, portanto é nula. E o mesmo ocorre na segunda coluna, né, derivada de F1 em relação a B, né, gente, derivada de B em relação a B vai dar 1, então eu vou ter uma coluna só de 1 aqui na matriz A, né? Então a solução fica bastante fácil, né? Na primeira coluna eu tenho
o vetor de temperaturas, né, 14, 8, 4, etc. E na segunda coluna eu tenho o vetor só de uns, né? E isso vale para qualquer outro tipo de regressão do tipo linear, né? Então vai ser sempre uma coisa desse tipo aqui. Logo, né, a gente tem uma matriz A, vai ser uma matriz que tem na primeira coluna o vetor de temperaturas, né? Na segunda coluna o vetor de uns, e o vetor L vai ser o vetor de chocolates vendidos, né? E aí basta escrever essa solução na calculadora, né? Então vamos tentar fazer usando o módulo matricial aqui da CG100, né? E depois vamos ver se bate com a solução do Jalma lá e vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Então isso é legal, né, gente, para demonstrar que a gente pode utilizar a solução acadêmica na calculadora ou pode usar a solução da própria calculadora, né, já construída ali, né, na sua forma de programação para conferir os nossos resultados. Então na CG100, né, pessoal, vocês passando a flechinha para o lado aqui, né, vocês têm vetor A e tem matriz A. Então eu já coloquei aqui a matriz A, só vou dar uma conferida, né, vamos ver se está certinho ali. 14, 8, 4, 8, 4, 14, 8, 4, 18, 13 e 11, né? E aí, no lado aqui, só um vetor de uns, né? Vamos conferir de novo. 14, 8, 4, 18, 13 e 11, né? Não vou entrar no mérito de como digitar, né, pessoal, a solução inicial, porque é muito didático, né? Se eu fosse começar a matriz aqui, eu daria um OK, né? Ele só vai pedir o número de linhas, né, que são 6, e depois o número de colunas, que são 2, né? Então, vamos voltar aqui para não bagunçar minha matriz A. E depois vou conferir o vetor L, né? Que eu coloquei como sendo matriz L. Acho que eu já coloquei ela aqui, vamos procurar. Aqui está. Vamos lá, né? 79, 143, 191. Eu acho que é 58, né? A outra observação, 58, 84 e 105. Então, como é que a gente produz a solução, né, pessoal? Dá para voltar aqui com a flechinha, né? Ele volta no menu calcular. E aí todas as funções de matriz, elas estão nesse catálogo aqui, né? Aí no menu matriz. Ó. Então a primeira coisa que eu preciso é uma inversa, né, pessoal? Por que inversa? Porque eu tenho que inicialmente operar, né? A inversa da AT vezes A, né? Ou ATPA, se eu utilizar a matriz dos pesos. E é isso que eu vou pôr aqui dentro do parênteses, né? Então, para fazer a transposição, né, gente, a transposição ela vem pré-definida, né, então tem que escrever antes a transposição. Nós vamos no catálogo de novo, né, matriz, e aí a transposição está ali, ó, no menu 4. Então, a transposição, aí o que é chato aqui, né, gente, para quem não está acostumado com a calculadora, é lembrar, né, que tem a variável alfa, né, como se fosse o escalar, né, só um número, e tem a variável matriz alfa, né. Então, isso ocorre com função, né, com vetor e com lista. Então, vamos colocar ali a matriz A. Então, assim que eu escrevo a transposição de A, ou a transposta, né, vezes a própria matriz A. Joia? Então, aqui eu tenho ATA na menos 1, né, saio do menu, vezes, e aí agora eu faço o TPL, né, então catálogo, matriz, aqui eu sempre me confundo, gente, catálogo, transposta, né, gente, tem a matriz, aí tem que pegar a transposta aqui, ó, é o 4, transposta, e na variável eu chamo a matriz A, e agora eu faço vezes a própria matriz L, matriz, ali está a matriz L. Então, quando eu faço isso, né, a solução tem que dar os coeficientes A e B na forma de linha, né? A calculadora que fornece a solução exata, e todo mundo já sabe que aperta o botãozinho Formate, né? Ali eu tenho, vamos escrever aqui, né, pessoal, coeficiente do A menos 984, vou colocar o 6 ali, né, centro no número de arredondamento, e o B 221,592, né? Então, bem joia a solução.
Aí eu vou mostrar o que o Jalman fez, né? Ele entrou no menu Home, foi na estatística, ó, gente, e ele digitou aqui, ó, na lista 1 ele colocou os valores, né? Vamos dar uma conferida aqui também. 14, 8, 4, 18, 13 e 11, né? E depois ele colocou o número de chocolates sem dígitos, né? Detalhes para frente: 105, 84, 58, 191, 143 e 79, né? Tirei daqui esses dados. Aí ele passa com a flechinha para o lado, né, pessoal? Aqui eu escolho se eu quero desenhar o gráfico ou se eu quero média, desvio padrão, enfim, eu vou manter a opção desenhar o gráfico, ó, né? Se eu quiser alterar as listas, né, pessoal, eu dou um OK aqui eu troco, né, qual das listas que eu quero operar, né, poder trabalhar com a lista 1 e a 3, né, para fazer esse ajuste, mas a gente deixa essa questão para outro momento, né. Passo mais uma vez flechinha para o lado, aqui ele desenha o gráfico de dispersão, né, que é uma coisa muito legal. O Jalman ainda diz como é que eu faço para gerar, né, a extrapolação dos dados a partir dos dados ajustados, que é uma coisa que eu não vou fazer aqui, vou tentar falar com ele para deixar o link do vídeo na sequência. Se eu apertar mais uma vez a flechinha para o lado, aqui tem os modos de regressão, né? Então eu escolhi aqui uma regressão tipo linear, né? AX mais B, está ali menos 9.846, menos 9.846 e 221.592, né? Meu 5 ficou ruim ali, mas eu acho que é um 5, né? A gente pode até voltar lá para ver. Ó, 221,592. Tá joia? Então aqui a gente tem a solução acadêmica, né? Via métodos mínimos quadrados, né? Modelo paramétrico. A gente trata como modelo paramétrico, modelo correlatos e modelo combinado, né? O método a gente chama de métodos mínimos quadrados, aqui no UFPEL. E tem a solução do Jalman, né? Que é bem legal, bem prática, né? Utilizando o menu estatística, né? Então tá aí a solução acadêmica, né, pessoal, e a conferência pelo próprio algoritmo da calculadora, né? Bem legal, né? Bem legal essa coisa que o Jalman fez aqui. A gente tenta manter a coisa aqui quando ela fica legal, né? Então é isso, né? Vou tentar falar com o Jalman para pedir para ele liberar o vídeo para a gente linkar, né? Para mostrar como é que ele faz o resto das coisas. E é isso, pessoal.